Quando a gente analisa friamente o mundo, que é a gente sai da nossa casinha, que tem nossa mãezinha, nossa mulher, nossos filhos, nosso paizinho, nossos tios, aquelas pessoas com quem a gente convive, os nossos amigos. Quando a gente sai desse círculo, aparecem coisas meio estranhas, tipo tropas norte-coreanas de soldados provavelmente de elite chegando na Ucrânia, uma jovem assada em um forno do Walmart. Que doideira, pessoal. Isso aqui é basicamente de chocar qualquer pessoa. Funcionário do Walmart é encontrada não viva, assada dentro de um forno de filial. Uma jovem de 19 anos, pessoal. E ainda, olha que trágico, foi encontrado pela própria mãe, que também trabalha no Walmart, no Canadá. Esse tipo de situação tu fica tipo, mano, o que que tá acontecendo no planeta Terra? Será que isso foi intencional? O que que aconteceu aqui? É claro, ainda está sendo investigado o que aconteceu, tá? Essa aqui é polêmica política, então já tá circulando em todos os lugares possíveis. Deputado Gustavo Gayer é alvo de busca da PF em operação contra desvio de cota parlamentar. No caso aqui é suspeita de desvio, né? João sempre fazendo um bom trabalho. É claro que não tem como eu colocar minha mão no fogo de jeito nenhum por político, tá? Embora que alguns políticos sejam mais bem intencionados do que outros, é impossível que a esta altura do campeonato eu coloque minha mão no fogo por qualquer político que seja. Mesmo os bem intencionados, todos eu desconfio, tá? Parece que na casa de um assessor do Gayer, os policiais encontraram mais de 70 mil em dinheiro vivo. E olha que interessante como a mídia, em geral, está nos preparando para o Drex. Como se fosse algo assim, ó. Olha que estranho, esse cara tem 70 mil em espécie. Qual é o problema de ter dinheiro vivo? Qual é o problema de ter dinheiro em espécie nas suas mãos? É teu dinheiro, é tua propriedade. O cara é um assessor de político, ele deve ganhar bem para um caramba. E alguns aqui podem me contra-argumentar: ah, mas se o dinheiro dele está parado, não está rendendo, podia estar na poupança. Mas quando tu ganha rios de dinheiro, e no caso a inflação come tudo, tu já fica tipo, ah, dane-se se eu vou colocar na poupança ou na renda variável. É igual o Renato 38 disse. Ah, investimento em renda variável é investimento em perda variável. Investimento em renda fixa é investimento em perda fixa. Todo mundo sabe que o aumento da base monetária vai destruir a nossa moeda. Então, pouco importa se está na poupança, se está em ações. Então, se alguém quiser ter dinheiro vivo, para mim é dane-se. Só que olha como a mídia faz parecer que há uma coisa esquisita. Isso me lembra a Grécia Antiga. Se eu não me engano, em Esparta, quando tu queria incriminar alguém, tu colocava ouro com essa pessoa. Tipo, tu não podia carregar ouro. Como assim? Tu se corrompeu? Tu não é mais um guerreiro? Então, se tu queria incriminar alguém, colocava ouro na casa da pessoa. Só uma pessoa mal intencionada tem ouro. Ah, só uma pessoa mal intencionada tem dinheiro vivo em espécie. Meu Deus, entendeu? Tá o cúmulo do ridículo já, essa militância pré-Drex, que vai acontecer e nós nos ferraremos. Então, sente e relaxe. Aproveite. Vilmar Lacerda, vice-presidente do PT no Distrito Federal, é preso por violar pessoas menores de idade. Nossa senhora, não conheço o sujeito, mas que coisa triste, hein? O ser humano, às vezes, não tá no partido certo, politicamente falando. O cara simplesmente violando. Olha aqui, ó, uma vítima com 16 anos atualmente contou que isso acontecia com ela desde os 13 anos. Imagina que nojento, um velho pegando alguém jovem. Que horror, pessoal. Claro, provavelmente isso não vai ser muito divulgado por causa que há uma certa proteção de certos partidos, né, para já não mancharem muito a imagem que já estão manchada. Essa aqui é Obrigado Lutero.
Pastor é preso após mulher trans baiana ser encontrada sem vida em quarto de motel no litoral de São Paulo. Obrigado, Lutero. Aí os pastores aí saindo com tendo relações que não estão de acordo com a Bíblia, que é o que eles seguem. E, bom, se esse pastor é casado, e eu creio que seja, haja vista que é um número impressionante de pastores que são casados, então, além disso, ele estava cometendo adultério. É claro que a gente tem que agradecer a Lutero por isso. Eu tô brincando, pessoal, eu tô brincando. Nada contra protestantes, é mais uma piada minha. Só que é uma situação meio irônica, porque provavelmente a mídia vai dar um ar de: meu Deus, olha só como todos os pastores. Isso aqui deve acontecer com 0,1% de pastores mal intencionados e a mídia provavelmente vai exagerar o fato. E claro, que é uma situação trágica e terrível. Pelo amor de Deus, uma pessoa perdeu a vida por um cara que eu não sei se ele fez ou não. Eu sei que foi encontrado perto dele, entendeu? Tipo, um cara que era pra ser um líder espiritual cometendo coisas extremamente questionáveis. Isso aqui é feio pro cristianismo, isso aqui é feio pra própria pessoa desse pastor aqui, que estranhamente, eu não li a matéria inteira, mas tá muito estranho que não tenha o nome desse pastor. É muito estranho que um pastor seja protegido assim pela mídia. Talvez eu tenha que ler mais, e se vocês lerem mais, provavelmente vão encontrar o nome. Só que aqui não diz nada, só diz pastor. Será que realmente é um pastor? Ou é uma armadilha da engenharia social para que a gente pense que era um pastor e era um cara que uma vez deu uma palestra sobre cristianismo em um fundo de quintal de igreja e aí a mídia já prega: não, olha aqui o que esses pastores estão fazendo. Essa aqui é triste, pessoal. Ainda final de semana, eu e o meu amigo, eu tô lendo um livro que se chama A Era da IA. É investigações em relação à inteligência artificial, como ela vai mudar nossa vida, nossa consciência. E eu tenho um amigo que também tem superdotação intelectual e a gente estava fazendo uma dissertação em relação a quanto a IA vai alterar o estado de consciência humana. E a gente chegou, tipo, a uma discussão que é: será que em algum determinado momento os seres humanos vão trocar seres humanos por máquinas? E eu disse que isso era absolutamente nojento, não me passa assim, ó, nenhum único segundo pela cabeça eu trocar um corpo vivo por uma máquina, por mais perfeito que seja. A única forma de eu trocar um ser vivo por uma máquina seria se eu me relacionasse sem querer com uma máquina, sem perceber que é uma máquina, mas aí a gente já estaria em um estágio de ilusão de que a gente não saberia separar um humano de uma máquina. Agora, eu conscientemente, sabendo que o negócio é uma máquina, jamais. Eu prefiro um ser humano burro a uma máquina inteligente. Eu prefiro um ser humano feio a uma máquina bonita. Eu prefiro um ser humano com consciência, com carne e osso, com sentimentos, entendeu? Assim, e bom, jovens, eles são mais propensos a talvez entrarem de cabeça no mundo das ideias e, sei lá, se perder da realidade. E esse jovem parece ter se apaixonado por uma IA e ainda retirou a própria vida. Isso é simplesmente bizarro, pessoal. Uma mãe está processando uma startup de inteligência artificial que usa chatbots Character IA com a acusação de causar o retiramento da vida de seu filho de 14 anos em fevereiro. Da Flórida, nos Estados Unidos, Megan Garcia, 40 anos, argumenta que o garoto ficou viciado no serviço oferecido pela empresa e profundamente apegado ao chatbot criado. Olha, eu não sou de colocar culpa nos pais e nos filhos em relação a coisas que pais ou filhos fizeram. Só que, será que a culpa é realmente da startup? Porque a mulher tá culpando a startup. Será que não faltou um pouquinho de uma educação real com consciência humana? Porque muitas vezes essas pessoas querem
culpar algo que não é exatamente o motivo. Pô, um jovem de 14 anos não era pra estar tendo acesso a celular ilimitado, PC ilimitado. Tem que estar em aula de karatê, tem que estar no futebol, tem que estar com amigos de carne e osso. Ah, porque vai fazer besteira. Besteira na vida real ainda é melhor do que se apaixonar por um maiá. Eu me lembro que quando eu tinha 14 anos eu fazia cada coisa questionável que não era pra um jovem de 14 anos fazer. Enfim, não vou entrar em detalhes porque o meu passado é realmente conturbado e feio. Essa aqui tá entre as mais lidas, hein, pessoal? Casada há 29 anos, a apresentadora diz que segredo da felicidade é ter intercurso com outras pessoas. Muito bom saber, vou praticar, tá? Isso se chama alta cultura, troca de fluidos corporais com outras pessoas. O segredo para um casamento feliz talvez não seja empatia, talvez não seja ler livros, talvez não seja trocar ideia, talvez não seja oração, talvez não seja se amar genuinamente. É simplesmente ter a troca de fluidos corporais com outros seres humanos. Isso, bom, eu acho que a gente tá chegando já no limite do ego humano e no pensamento de se colocar em primeiro lugar a todo custo, mesmo em uma relação a dois, em que teoricamente cada um teria que ter seu espaço. Cara, isso é nojento porque a pessoa tá simplesmente compartilhando o seu corpo com outras pessoas. Se não usa a proteção adequada, pode levar uma doença pra dentro de casa. Isso é insano, entendeu? Eu não sei como é que Folha de São Paulo me deixa que um site escreva algo assim. Eu fico triste com a humanidade, sorte que eu sou inteligente o suficiente pra perceber que isso é uma bobagem. Pessoal, o velório do Maguila, o lutador Maguila, vai acontecer hoje na Alesp. O Maguila foi uma grande lenda do boxe, tá? Eu não sei se vocês sabem, eu sou boxeador, então eu tenho interesse na cultura do boxe e o Maguila foi um dos brasileiros mais lendários como pugilista. Ele tinha uma humildade, ele estava muito à frente do tempo dele também em relação a perceber coisas elementares. Vocês podem pegar uma entrevista que o Maguila dá em uma época em que a grande maioria das pessoas era homofóbica, ele falando, não, o cara que é gay, ele tem uma preferência diferente e tal. Claro, ele não tinha um vocabulário todo polido, ele era, até porque ele não era um sujeito que lia livros, que fazia uma investigação intelectual, mas ele claramente captou a essência de é apenas um ser humano diferente. Isso em uma época em que a grande maioria, a norma quase era a homofobia, ele já demonstrava empatia por outros seres humanos. E o que eu acho muito interessante é que, certa feita, o Maguila, ele lutou contra um peso pesado norte-americano. Eu me esqueci o nome do peso pesado, e o Maguila foi derrotado por este peso pesado norte-americano. E na coletiva ele falou, mano, parecia que eu tava lutando contra um caminhão. O cara é simplesmente extremamente forte. Eu não tive chance de vencer. E isso é muito raro entre boxeador. Boxeador, eu, por exemplo, quando tô no ringue de boxe, eu ajo como um gorila, porque o meu instinto animalesco é ativado. Então o ego é no máximo, a confiança é no máximo. Tu não vê um lutador dizendo, ah, eu sou um cara mediano, aquele sujeito me superou. São raríssimos sujeitos que têm essa consciência. Claro que um lutador supera o outro, só que o nosso instinto de bravata, o nosso instinto boxeador de gorila, não deixa que a gente troque uma ideia no estilo de aquele cara me supera em técnica, me supera em genética, me supera em dedicação. Por exemplo, tu pega a maioria dos lutadores, mesmo que eles tenham um cartel perdendo as lutas, eles dizem, não, eu sou o melhor, eu sou muito mais forte que aquele outro, piriri, pororó. Só que são raros os sujeitos assim. E eu acho interessantíssima
a humildade do Maguila em admitir, cara, parecia que eu tava lutando contra um trator. Simplesmente lendário. Deixo aqui os meus parabéns pela carreira do Maguila, os meus parabéns pela inteligência do Maguila, os meus parabéns pela consciência do Maguila. Simplesmente a comunidade do boxe brasileiro deve ficar em luto, sabe? Eu não sei se vocês sabem, a Rússia continua sua agressão contra a Ucrânia e a Rússia tem uma relação diplomática com a Coreia do Norte. Sempre os norte-coreanos envolvidos em boas coisas, hein? Bom, vão chegar os primeiros soldados norte-coreanos no front contra a Ucrânia. Ainda assim, ó, norte-coreanos sempre do lado certo, hein? Sempre do lado agressor, do lado bizarro. Esses... E ainda, se tu chegar lá na Coreia do Norte, tu vai ver estátuas de Karl Marx e como se deve lutar contra o fascismo opressor. Mas, na hora de ajudar um país a agredir outro, são os primeiros a se candidatarem para ir ajudar. Olha, o mundo é terrível. E por fim a gente tem atualizações sobre Ricardo Nunes e Boulos. Apoio reforçado e, aspas, anúncio surpresa, dão tom de último debate em São Paulo. Segundo o Boulos, ele tem um anúncio surpresa final. Seguindo aí as 48 leis do poder, se ele tiver um anúncio surpresa final realmente, vai ser surpreendente. Enfim, não tem muito mais o que se comentar hoje, pessoal. E é claro, se algum de vocês tem interesse em criação de estratégias, em se tornar uma pessoa com uma mentalidade mais estratégica, clique no primeiro link da descrição para conhecer o Renascer dos Estrategistas, que acaba dia 31.